Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco nessa aula aqui sobre capacitores. Já vou te adiantar, se você não assistiu a aula sobre campo elétrico uniforme, dá um pause aqui e vai lá, corre lá. Por quê? Porque essa aula aqui é quase que uma consequência do que a gente falou na aula de campo elétrico uniforme. Na aula de campo elétrico uniforme a gente viu que entre duas placas, uma placa carregada positiva, outra placa carregada negativa, existe um campo elétrico uniforme que sai do positivo e vai para o negativo. E que a região entre duas placas isoladas constitui um capacitor, ou seja, o que são capacitores? São pares de condutores, ou seja, duas placas eletrizadas, uma positivamente e a outra negativamente, entre as quais há indução total, ou seja, o meu campo elétrico é uniforme. O que seria essa indução total? Eu tenho uma placa positiva, eu tenho uma placa negativa. Automaticamente entre elas é gerado um campo elétrico que vai ser uniforme. Os capacitores, gente, são elementos de circuito capazes de armazenar energia. O objetivo de um capacitor nada mais é do que armazenar energia. A gente chegou a falar na aula de campo elétrico uniforme sobre alguns exemplos de aparelhos que possuíam capacitores. A tecla aí do seu teclado tem um capacitor. A luzinha de LED do carregador que fica acesa, mesmo quando você tira ele da tomada, é porque tem um capacitor lá dentro. Uma série de outros equipamentos eletroeletrônicos funcionam com capacitores, tá? Esses capacitores, eles podem ser esféricos, cilíndricos ou planos. O que a gente mais vai trabalhar, o que a gente mais vai estudar, são os capacitores que são planos, tá? Então eu fiz aqui um desenho, ele na horizontal, depois ele na vertical. Como que eu construo um capacitor? Eu vou pegar uma placa, aqui é a minha placa 2, peguei a placa 2, vou separar ela por uma distância D da minha placa 1, que está aqui no fundo, e coloco entre elas um isolante. Então, ó, aqui na vertical fica melhor para ver. Tem a minha placa 1, tenho a minha placa 2. Por via de regra, uma das placas tem que estar carregada positivamente e a outra placa carregada negativamente. Essas placas, elas são separadas por uma distância D, e entre elas é ideal que exista um isolante. Por que eu preciso de um isolante? Porque se eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa, eu teria uma força de atração total. A tendência é que essas placas grudassem umas nas outras. Para que isso não aconteça, a gente coloca um isolante no meio, ok? De forma que eu permaneço tendo um campo elétrico uniforme entre as placas, permaneço tendo o meu capacitor, porém, uma placa não gruda na outra, tá? Como que eu vou calcular a capacitância desse capacitor, ou seja, a capacidade que ele tem de armazenar energia ou não? A capacitância, ela vai ser dada por E. Esse E aqui, gente, é uma constante de permeabilidade do meio. Ou seja, dependendo do que for o seu isolante, você vai ter um valor de E para ele. Pode ser óleo, pode ser ar, pode ser uma graxa, alguma coisa nesse sentido, mas o exercício vai ter que te dizer quanto vale o E daquele meio. Vezes A, que é a área das minhas placas, então é a área da placa 1 e a área da placa 2, dividido por D, que é a distância entre elas, tá? A distância entre as placas. Gente, é muito importante que a gente entenda uma coisa. Se eu quero mexer na capacitância de um capacitor, se eu quero mexer na quantidade de carga, de energia que ele consegue armazenar, eu tenho que mexer na estrutura do meu capacitor. Então, para eu aumentar a quantidade de carga que um capacitor armazena, ou para eu diminuir uma quantidade de carga que esse capacitor armazena, eu preciso mexer na estrutura dele. O que seria mexer nessa estrutura? A gente pode pensar o seguinte: a minha capacitância aqui, ela é diretamente proporcional à área. Então, quanto maior for a minha área das placas, maior vai ser a minha capacitância. Ah, eu preciso duplicar a capacitância, então eu posso duplicar a área das placas. Eu preciso reduzir pela metade a capacitância, então eu posso reduzir pela metade a área das placas.
Agora, a capacitância e a distância são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior for a capacitância de um capacitor, menor é a distância entre as minhas placas. Ah, eu quero dobrar a distância entre as placas. Então, eu vou diminuir a minha capacitância pela metade, vou reduzir pela metade. Ah, mas eu reduzi pela metade a distância, então eu vou aumentar a minha capacitância 2 vezes. São grandezas que são inversamente proporcionais. Se eu dobro a capacitância, eu divido a minha distância pela metade, ok? Ah, por que você está falando isso, Rayane? Porque às vezes o exercício vai te perguntar. Um capacitor apresenta uma capacitância igual a 2. Se eu quero que essa capacitância vá para 6, o que eu posso fazer? Aí ele vai colocar assim, aumentar a diferença de potencial do circuito. Gente, isso não vai mudar nada. Ah, para fazer passar uma corrente, não vai mudar nada. Aumentar a intensidade do campo elétrico entre as placas, não vai mudar nada. Para eu mudar a capacitância, ou seja, a quantidade de carga que eu armazeno, eu preciso de mexer na estrutura do meu capacitor, ok? Agora, as outras equações continuam sendo válidas. Eu consigo também calcular a minha capacitância fazendo Q dividido por U ou V, né, gente? Vou botar o V aqui que fica mais bonito. Q dividido por V, ou seja, a quantidade de carga dividido pela minha diferença de potencial em volts, 220 volts, 110 volts, ou acho a minha capacitância. Então, eu posso achar a capacitância se o exercício me der carga e tensão, diferença de potencial, ou acho a capacitância trabalhando com os componentes do meu capacitor, constante de permeabilidade do meio, área e distância. Agora, em relação à energia armazenada, eu posso calcular a minha energia fazendo a carga vezes o V, que é a minha tensão, né, que é dada em volts, e dividir por 2. Ou eu posso calcular pela minha capacitância vezes V ao quadrado, V aqui é dado em volts, a tensão do sistema ao quadrado dividido por 2. Ou eu posso fazer a minha quantidade de carga, que é dada em coulombs, dividido por 2C, que é a minha capacitância, que é ao quadrado dividido por 2C. Em todos os casos eu estou calculando energia. Energia é dada em joules, ok? Unidade de medida de energia é o joule. E a diferença de potencial do sistema? Se o seu exercício não te der, você pode calcular a diferença de potencial fazendo E, que é o campo elétrico, vezes a distância entre as placas. Lembrando que essa distância ela tem que ser dada em metros, ok? Então, a ideia é conseguir relacionar o conteúdo de campo elétrico uniforme, que é dado entre placas, com capacitores. Eu tenho um campo elétrico uniforme onde? Num capacitor. Porque o capacitor é a junção de 2 placas carregadas de sinais contrários, ok? Separados por uma distância D, isoladas por um isolante. Tranquilo? Pessoal, o objetivo dessa aula, então, era explicar um pouquinho sobre esses capacitores, falar um pouquinho da característica deles, né? Entender como eles funcionam e ter em mente que para mudar a capacitância de um capacitor eu preciso mexer na estrutura do meu capacitor, ok? O objetivo era esse. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!